Teremos agora a primeira palestra desta tarde com o título Educação Especial na Rede Estadual de Ensino do Paraná. Para esta palestra, convidamos o professor Diogo Janes Munhoz, que é coordenador geral do Departamento de Educação Especial do Núcleo Regional de Educação de Londrina, Paraná. Muito obrigado. Eu não sei onde eu fico, porque tem o pessoal de casa, né? Vocês vão me ajudando aí, tá? Tá bom. Então eu vou ficar aqui de lado para eu conseguir acompanhando aqui, né? Então, pessoal, muito boa tarde. Eu queria agradecer mais uma vez o convite. E eu venho aqui não em meu nome, não em nome da professora Jéssica, mas em nome do setor de educação especial para falar um pouquinho para vocês. Eu trouxe algumas informações desse processo inclusivo para a gente chegar no atendimento, nos serviços que o nosso aluno com deficiência, com transtornos, com altas habilidades, superdotação, o público eletivo da educação especial tem de suporte, de apoio, de atendimento na rede estadual de ensino. Tá? Eu queria que a nossa amiga colocasse um vídeo. Tá? Antes de passar os slides ali, a gente tem um vídeo que eu copiei da internet, vocês estão aí craques, né, nas redes sociais, e eu assisti esses dias, eu falei assim, cabe legal para eu iniciar essa conversa nesse evento. Vamos ver se vai dar certo. É bem curtinho. Ó. Ah, tá. Ele tá expandido? Espera aí. Quando apertar, não vai. Aperta o botão direito. Abrir no local. Ah, ele não quer, não vai passar. Não, vai passar só com pendrive. Talvez nem com pendrive. Mas deixe. Vamos. Ah, tá ali, tá gravado só como atalho, ó. Pode pôr isso aí, não vai abrir mesmo. Tá, pessoal, não deu certo o vídeo, tá? Então depois eu mando para vocês assistirem, o pessoal passa para vocês, é um vídeo bem legal e bem curtinho, tá? Mas esse vídeo, eu vou tentar mais ou menos lembrar todas as frases dele, tá? Ele fala basicamente que quando a gente fala escola inclusiva, a gente está excluindo os alunos. Porque a escola, ela tem que ser inclusiva por essência, tá? Então, quando a gente fala a um espaço inclusivo, escola inclusiva, a gente está excluindo esse indivíduo, né? Então, o nosso aluno com deficiência física, o nosso estudante autista nos dias de hoje, ele é aluno, como todos os outros alunos. Então eu trouxe para vocês aqui, só para a gente refletir sobre isso, dessa caminhada do paradigma inclusivo, para a gente chegar no que hoje nós temos de atendimento educacional especializado, de professores de apoio, de atividades adaptadas para os alunos que não conseguem acompanhar com os demais. Nós temos um processo histórico, nós temos um movimento internacional que começa lá na década de 90, lá em 1990, na Tailândia, num evento chamado Conferência Mundial de Educação para Todos. 4 anos depois, lá em Salamanca, na Espanha, eu estou com o negócio aqui na mão e não estou apontando lá, né? Lá em Salamanca, na Espanha, nós tivemos em 94 um movimento onde foi feita uma conferência e os países como o Brasil e outros tantos assinaram um documento dizendo que o Brasil se compromete, né, a todos os alunos estarem na escola, todos os alunos terem acesso à escola e a permanência. O que significa essa permanência? Que a escola ofereça suporte, apoio para que eles consigam terminar a escola,
que se a gente pegar um aluno bastante comprometido, com uma deficiência importante, e não der um suporte a ele, ele não vai ter o que a gente chama de permanência. Então, além do acesso, a gente tem que oferecer uma educação de qualidade. Então, esse é um primeiro ponto, é um ponto fundamental para a gente refletir hoje aqui. E a partir desses movimentos internacionais, nós tivemos políticas públicas criadas para que esse acesso e essa permanência pudessem acontecer na escola. Então, nós temos a Constituição, a tão falada pela Rosicler, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, lá de 96. Nós tivemos a Política Nacional de Educação Especial, numa perspectiva da educação inclusiva, de 98. E nós tivemos agora, mais recentemente, em 2015, a Lei Brasileira de Inclusão. E de outros tantos documentos, né, que vão se ramificando e derivando dessas legislações, que vão permitindo que a gente pudesse ter um aluno com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento, com altas habilidades de superdotação, dentro das nossas escolas e com suportes para que eles consigam avançar nos seus estudos. Tá? Então, nós tivemos um desenho desse modelo histórico, por isso a nossa dívida, né, com as pessoas com deficiência. Nós tivemos, lá no passado, um movimento de exclusão. O aluno o aluno com deficiência, ele não tinha acesso à escola. Ele ficava fora da escola. O passado é ainda mais triste. A pessoa com deficiência, ela era exterminada, né? Depois nós tivemos alguns outros movimentos. Por exemplo, um movimento de separação, ou seja, aqueles alunos com deficiência que ficavam em escolas ou instituições separadas. Nós tivemos um movimento de integração, não sei se vocês conhecem, levanta a mão aqui quem conhece, um serviço chamado Classe Especial. Ele é um serviço que foi criado ali na década de 70, 80, é um trabalho chamado integrativo. O que é isso? O aluno com deficiência estava na escola, só que ele estava lá naquela salinha separada, tá? A gente ainda tem, esse serviço ele já diminuiu muito, mas a gente ainda tem em alguns municípios, eles são para as redes municipais, e esses alunos, eles ficam por um período para tentar diminuir essa diferença, essa distância do conteúdo, da dificuldade que ele tem em relação ao conteúdo, essa defasagem de aprendizagem, né? E aí nós chegamos no nosso movimento de inclusão, onde todos os alunos têm acesso e têm a permanência na escola que a gente chama de ensino regular, né? E daí eu vi que o tema, né, uma das coisas mais legais, né, Cleide, desse evento, é a forma de se reinventar e de falar de assuntos diferentes todo ano, né? E esse ano a gente tem o TDAH, né, aí em evidência para a gente discutir. E eu trouxe para vocês, sobre o TDAH, a gente refletir um pouquinho sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, né? Quem são os alunos que têm esse apoio das políticas públicas da rede estadual, né? A nossa reflexão hoje é essa, nessa tarde, tá? Então, nós temos ali alunos com deficiência intelectual. O aluno com deficiência intelectual é o aluno que tem um transtorno do neurodesenvolvimento. Assim como o aluno com transtorno do espectro do autismo, transtorno de comunicação, transtornos específicos de aprendizagem, né, dislexia, o aluno com disgrafia, transtornos motores é o outro transtorno do desenvolvimento, né, e tem outros transtornos do desenvolvimento. E o TDAH também está aqui, né? O que caracteriza um transtorno do neurodesenvolvimento? Um dos estudos mais importantes da neurociência é um estudo de Thompson, em 2001, que ele traz para a gente um dado importante, que é do desenvolvimento dessa criança. Então, aqui eu tenho
a idade, né, da criança, e eu tenho aqui birth, né, quando ele nasceu. Então, ele nasceu aqui. O tracinho, esse gráfico vermelho, ele significa o desenvolvimento cognitivo dessa criança. Então, quando uma criança nasce, ou até antes disso, ela começa a ter esse desenvolvimento das funções cognitivas, né? De atenção, de memória, são as funções cognitivas, e ele vai aprendendo, vai desenvolvendo, e tem uma janela de oportunidade aqui que vai ali nos primeiros anos de vida até mais ou menos os 7 anos de vida. Por que é importante a gente falar no transtorno do desenvolvimento? Porque é nessa fase que precisa desse olhar. Eu lembro da Rosi Claire falando assim, o aluno ele começou a apresentar alguns sinais e a gente encaminhou para um diagnóstico, né? É importante a gente refletir que quanto antes for identificado esse diagnóstico ou essas dificuldades, esse desenvolvimento em relação ao que a gente considera marcos do desenvolvimento, um atraso, é melhor porque ele precisa ser estimulado. Por que eu estou falando? Daí tem outras áreas, tem linguagem, o azul e tal, né? Então, o desenvolvimento dessa criança é muito importante que seja trabalhado quanto antes, quanto novinho, quanto bebê, e as escolas especializadas, por exemplo, fazem esse trabalho de estimulação, né? Por que eu estou falando isso? Porque eu venho aqui falar para vocês dos serviços da rede estadual de ensino. E a rede estadual, a gente está com alunos, 99% dos alunos de 6º ano para frente, né? Vocês estão aí no ensino médio, né? 16, 17, 15, 16, 17 anos, é isso? É essa faixa etária. Então, o aluno, quando ele chega para a gente no 6º ano, ele já tem uma avaliação, ele já deveria ter um atendimento. Então, depois a Cris Sola, eu acho que vai falar, né, com vocês da rede municipal, né, do serviço da rede municipal. Então, lá na rede municipal, é feito essa triagem, esse olhar, essa avaliação para a gente pensar nesse atendimento melhor, para que quando ele chegue para a gente no 6º ano, com 10, 11, 12 anos, ele já tenha tido uma caminhada e um desenvolvimento, um trabalho de estimulação para que diminua essa defasagem que a gente fala, né? Então, esse atendimento educacional especializado que a gente tanto fala é um suporte que a gente oferece e ele tem isso em todos os níveis de ensino. Então, lá na educação infantil, o aluno autista, ele tem que ter um atendimento. No ensino fundamental 1, no fundamental 2, no ensino médio, e quando ele chega com a Cleide lá no ensino superior, ele também tem este atendimento educacional especializado, tá? Isso é um direito e isso está presente nos nossos serviços da rede estadual, que eu vou falar um pouquinho para vocês, tá? Então, o que a gente tem hoje? Isso se transforma, as instruções elas se modificam, a gente vai recebendo legislação nova e essas instruções elas vão se modificando, né? A gente tem alguns atendimentos da escola, da rede comum de ensino, por isso que eu disse para vocês sobre esses transtornos do neurodesenvolvimento, né? Nós temos algumas escolas da rede comum. Nós também temos um suporte, um convênio com algumas instituições especializadas. Vocês conheceram escolas especializadas? A PAI, o ILES, o que mais? A APS Down, né? Como? O NAS, né? Lá o trabalho das altas habilidades. O Centro de Surdo-Cegueira ali do Hugo Simas com a Carol, né? O que mais? Acho que são essas, né? Nós temos muitas instituições especializadas, são 24 instituições como essa na abrangência do núcleo de Londrina, tá? Então nós temos Londrina, nós temos
Ibiporã, Cambé, Rolândia, Jaguapitã, Porecatu, Pionópolis, a gente vai até Cafeara, tá? Nessa abrangência aí são 24 escolas. A maioria delas são mantidas pela associação da APAI, né? É uma associação que foi criada ali na década de 50, e tem as co-irmãs. Por exemplo, o ILESE é uma co-irmã, porque ela não é amparada pela Associação das APAIs, mas pelo Instituto Londrinense, Instituto Londrinense de Educação dos Excepcionais, né? Essa sigla do ILESE. E daí nós temos algumas instituições como essas que têm um regimento interno próprio, tem uma instrução própria que é, por exemplo, a PS Down, né? Todas as instituições atendem alunos com deficiência intelectual com graves comprometimentos, mas a PS Down atende exclusivamente alunos com síndrome de Down. O COL ela tem uma instrução que atende alunos autistas, né? Mas todo o credenciamento dessas instituições estão amparadas por esse parecer, que é um parecer chamado Parecer 07 de 2014, que institui que esses alunos com deficiência intelectual com graves comprometimentos podem ser matriculados nessa instituição. Nós temos um porém, e é importante que vocês saibam porque isso tem que ser divulgado. Qualquer aluno pode ser matriculado nessas instituições especializadas, APAI, LESE, além do critério diagnóstico, que é aluno com deficiência intelectual com graves comprometimentos, tem também a questão da autorização das famílias e da oferta. Então, não se trata de uma escola inclusiva e a lei diz que o aluno com deficiência tem que ser matriculado preferencialmente na rede regular de ensino. Isso é texto de lei, tá? Então, se a família não autorizar, não quiser, ele vai estudar por maior comprometimento que ele tenha, tá? Uma outra questão é a oferta. Como são alunos com deficiência intelectual com graves comprometimentos, a gente está falando de uma criança que não consegue passar para o 3º ano do ensino fundamental. Então, a oferta é 1º e 2º ciclos, tá? 1º e 2º ciclo significa 1º e 2º ano. Só que esses ciclos, eles são divididos em etapas. Então, o aluno, ele vai ficar lá dos 6 anos até os 15 anos de idade, no 1º e no 2º ano, cursando o ensino fundamental. Só quando ele fizer 16 anos, é que ele vai para o que a gente chama de EJA na fase 1, e ele fica ao longo da vida. Por isso que nós temos alunos idosos na APAI, nós temos alunos de 70 anos, né? Porque eles vão ficando nessas instituições ao longo da vida, vão tendo um bom atendimento, e isso também teve uma mudança. Há pouco tempo atrás, a gente tinha uma educação profissional, hoje a gente tem um currículo funcional, né? Que vai ser trabalhado. Então, esse é o viés das escolas especializadas. Nós temos também um CAP, que é o Centro de Apoio Pedagógico, que dá suporte na área visual. Sabe a Prova Paraná? Vocês fizeram a Prova Paraná? Levanta a mão quem fez a Prova Paraná. Foram bem na Prova Paraná? A Prova Paraná, para o aluno cego, ela vem em braille, tá? E quem faz essa prova em braille? O Centro de Apoio Pedagógico, tá? Então, são 5 CAs no Paraná, divididos por regiões, e esses CAs dão esse suporte para os alunos com deficiência visual, tá? O NAS, que vocês falaram e foram visitar também, né? É o Núcleo de Atividade de Altas Habilidades e Superdotação do Paraná. O Paraná está com mais de 6.000 alunos superdotados matriculados nas salas de recursos. É o atendimento educacional especializado para o aluno que tem um potencial elevado em alguma área, seja ela combinada, seja isolada. Então, aquele aluno que tem uma habilidade artística, é o aluno que tem
facilidade, um potencial acadêmico, seja em matemática, seja em língua portuguesa, ou um potencial artística, ou na área de liderança. Então, são os alunos com altas habilidades de superdotação, que também é público eletivo da educação especial, né? Daí, agora, vindo para a rede regular, o que nós temos quando um aluno com deficiência chega na rede estadual de ensino? Nós temos o atendimento educacional especializado em contraturno, em caráter de complementação curricular, nas altas habilidades, suplementação curricular, setorizadas. O que isso significa? A política do MEC, ela abarca esse atendimento educacional especializado numa sala de recursos multifuncionais para todas as áreas. Significa que o aluno superdotado, ele vai estudar na mesma sala que o aluno cego, mesma sala que o aluno com deficiência intelectual. No Paraná, tem uma política na rede estadual, tem uma política de setorização. Então, vocês foram visitar ali no Hugo Simas a sala de surdo-cegueira, certo? Então, o Paraná, ele tem a sala de recursos para atender o aluno surdo-cego, em separado. Nós temos o NAS, que ampara as nossas 32 salas de recursos no núcleo de Londrina. Então, nós temos 32 salas de recursos só para atender alunos com altas habilidades de superdotação. Nós temos também sala de deficiência visual, sala de surdez, e nós temos muitas, 125 salas de recursos multifuncionais na área da deficiência intelectual, deficiência física neuromotora, transtorno do espectro do autismo, e o Paraná atende também os transtornos funcionais específicos. Significa que o aluno com TDAH, embora ele não faça parte do público eletivo da Política Nacional, no Paraná nós atendemos no atendimento educacional especializado, tá? Então esse aluno ele pode frequentar a sala de recursos multifuncionais se houver necessidade, tá? Se ele precisar desse suporte, certo? E no turno escolar, né? Nós falamos aqui de contraturno, então ele vai lá de 2 a 4 vezes por semana, no contraturno, fazer esse trabalho de complementação curricular. No turno escolar, a gente tem o aluno autista, que tem uma comprovada necessidade de um professor de apoio. E a gente tem esse serviço, a gente chama de PAEE, Professor de Apoio Educacional Especializado. É interessante dizer que a rede estadual de ensino, ela oferece esse serviço que ele não é previsto em lei, tá? Existe muita polêmica acerca do professor de apoio, mas nós temos no Paraná, na rede estadual, uma instrução específica que oferece um professor especialista para atender esse aluno em sala. A legislação nacional, ela fala de profissional de apoio escolar. Profissional de apoio escolar, a gente também tem, e é um profissional que atende o aluno nas necessidades de alimentação, locomoção e higiene. Ou seja, um aluno com deficiência física que precisa trocar fraldas, porque ele tem toda essa dificuldade nas questões fisiológicas e na limitação física. Existe esse profissional que ajuda ele na higiene, né? O aluno com paralisia cerebral que não consegue ter autonomia para levar a comida até a boca. Esse profissional também auxilia na alimentação e na locomoção para empurrar a cadeira de rodas, ou então para aquela pessoa que tem um desequilíbrio, né? Então, nós temos esse profissional de apoio escolar também. O PAC, ele é muito semelhante ao PAE, só que ele é o professor de apoio à comunicação. A gente está falando de um profissional que ajuda o aluno com deficiência física, que não tem autonomia e precisa de um auxílio para pegar o material, para escrever, para comunicação alternativa. Então, ele vai criar mecanismos, estratégias para que esse aluno tenha um suporte à comunicação, tá? E nós temos também para o aluno surdo o intérprete e o tradutor de Libras. E nós temos para o aluno surdo-cego o guia-intérprete. Esses são os nossos serviços hoje
da rede estadual de ensino, tá? Só faltou acrescentar ali esse profissional de apoio escolar, que hoje ele tem a sigla de PAE, tá? Profissional de apoio escolar. Eu acho que eu já falei de todos, né? Então aqui vocês estão vendo os alunos na sala de recursos, sendo auxiliados ali para fazer a prova Paraná, inclusive. As salas de recursos são espaços com recursos especializados, com computador, para pensar em estratégias para que esse aluno possa ter essa complementação curricular. Eu vou dar alguns exemplos para vocês de forma mais prática para a gente pensar nesse aluno. O aluno com deficiência intelectual, vocês já estudaram as deficiências por área, assim? O aluno com deficiência intelectual, ele vai ter dificuldade para coisas de escola, né? Aprender a ler, escrever, calcular. Esse aluno, ele não vai se apropriar de conceitos da mesma forma que os demais alunos. Ele precisa de um trabalho concreto, ele precisa que seja ensinado a ele uma temporalidade diferente, a gente precisa reforçar. Existem estudos que falam que a gente precisa que esse aluno tenha 6 vezes mais a intensidade do conteúdo do que alunos que não têm deficiência intelectual. Então, olha a diferença da temporalidade. Então, a gente precisa, nesse espaço da sala de recursos, pensar em estratégias e recursos para chegar a esse conteúdo a esse estudante, né? Aqui nós temos uma apresentação numa escola especializada, né? Então, esses alunos, eles têm todo um trabalho voltado para essa temporalidade, para essas necessidades, recursos específicos, estimulações específicas, né? Então, aqui eu coloquei para vocês só para a gente refletir sobre isso. A política nacional, ela abarca o público eletivo de alunos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento, leia-se o autismo hoje, né? O transtorno do espectro do autismo, e alunos com altas habilidades de superdotação. E o Paraná, além de todas essas áreas setorizadas, atende o aluno com TDAH, certo? Ficou dúvida sobre essa parte? Tranquilo? Então, o que a gente pode pensar para um aluno que tem uma deficiência intelectual, por exemplo? Ou vamos refletir sobre um aluno com deficiência física neuromotora, né? Eles precisam de adaptações de conteúdo. Como que poderia ser essa adaptação de conteúdo, né? Por exemplo, um conteúdo mais simples. Então, o professor de matemática está dando um conteúdo lá extenso, complexo, funções trigonométricas. Para o nosso aluno com deficiência intelectual, a gente pode pensar em simplificar esse conteúdo. Ou então, lá na biologia, um texto sobre células, né? O que pode ser diferente? O que pode ser adaptado para esse aluno com deficiência intelectual, né? Só o que é essencial, só o que é mais relevante, só o que informações básicas desse conteúdo, tá? Ele tem esse direito. Por quê? Porque esse percurso escolar vai acompanhar o aluno dentro dessas suas necessidades. O professor também vai pensar em adaptações metodológicas. Como ensinar para que chegue, para que ele tenha acesso a esse conteúdo. Eu vou mostrar, eu vou ensinar o que é raiz, caule, folhas, flores e frutos para o meu aluno que tem transtorno do espectro do autismo e ele é mais comprometido. Então nós vamos mostrar a árvore, nós vamos lá fora, nós vamos pegar na árvore, nós vamos tirar uma plantinha lá e mostrar a raiz para ele, tem que ser mais no concreto, né? Então, recursos visuais. Existe um modelo, vocês já ouviram falar no desenho universal para aprendizagem? Quem aqui ouviu falar no desenho universal para aprendizagem? Esse é um modelo
de ensino para abarcar todos os estudantes. Então, é um recurso que a gente vai falar, mostrar a imagem, trabalhar um texto, fazer uma maquete. Todos os recursos são válidos para que a gente consiga ensinar. Isso não vai beneficiar só o aluno com deficiência, mas vai beneficiar todos. Eu vou adaptar a avaliação. Esse aluno pode ter direito, ele pode ter necessidade de fazer uma prova mais curta, com menos questões, ou com mais tempo. Até os vestibulares hoje estão dando acessibilidade, porque antes tinha prova em braille, tinha um ledor, né? Hoje em dia tem a temporalidade, né? O Enem tem adaptação à temporalidade. O aluno tem até 1 hora a mais para fazer a prova. Então, essa acessibilidade está chegando até as provas de larga escala. Mas dentro da seriação, a gente pensa nesse aluno que precisa de uma prova diferente, menos complexa, e isso é adaptação de avaliação. Olha lá, adaptação de tempo, ó. Mais tempo para concluir as tarefas, mais tempo para os trabalhos, todos queriam, né? Então, é um direito do aluno que às vezes precisa de mais tempo para fazer esse trabalho. E adaptações de recursos tecnológicos, né? Hoje nós temos aí algumas possibilidades que até pouco tempo atrás nós não tínhamos. Então, esses recursos tecnológicos também auxiliam esse processo de aprendizagem. Eu não estou falando só do Educatron, né? Mas vamos pensar naquele aluno com deficiência física. Hoje é mais fácil a gente ter um tablet e apontar. Nós tínhamos uma aluna com deficiência física que o pai dela construiu uma caixinha assim que tinha 2 botões e 2 LEDs. Ela não tinha comunicação. Com muita dificuldade ela apertava o botão, né? O verde para dizer sim e o vermelho para dizer não, com muita dificuldade. Mas a gente conseguia trabalhar com ela para ela responder as questões. A gente conseguia que ela respondesse sobre as próprias funcionalidades. Quer ir no banheiro, você quer sair um pouquinho, você está com dor, né? Porque era uma aluna que tinha um comprometimento físico importante. Adaptações na sala de aula, o clima educacional, né? Esse clima educacional é muito importante. E as adaptações de socialização. Então, um aluno com TDAH, ele tem uma prevalência de distração muito alta. Então, como reduzir esses distratores? Sentar na frente pode ser uma boa adaptação de sala de aula, né? Para que facilite a interação, para que ele se distraia menos, né? E a socialização. Um dos critérios diagnósticos do transtorno do espectro do autismo é a dificuldade que essa pessoa tem em iniciar e manter conversas, né? É a dificuldade na interação e na comunicação social. Então, nós estamos falando de uma pessoa que, se você não trabalhar, se você não chegar nessa pessoa para conversar, provocar essa interação, ele não vai conseguir. Ele vai se isolar. E ainda acontecem algumas coisas muito piores. Bullying, de alguns coleguinhas tirarem sarro desse aluno que tem uma dificuldade pelo próprio critério diagnóstico. Então, essa adaptação e socialização, ele é importantíssimo, porque a gente tem que trabalhar esse acolhimento, essa socialização, né? Não só para o aluno autista, né? Mas para todos. Nós temos que acolher, nós temos que auxiliar, nós temos que cumprir, contribuir, a partir do momento que a gente conhece esse aluno, esse percurso de vida, a gente torna-se cúmplice dele, a partir disso começa a contribuir, ajudar, né? E isso faz muita diferença na vida desses estudantes. E tem que ter o que a gente chama de planejamento colaborativo, né? Trabalhar todos para incluir esse aluno, em favor da inclusão
do aluno com deficiência, do aluno com transtorno, do aluno com altas habilidades de superdotação. É importantíssimo a gente pensar que não é o professor de apoio que vai fazer isso, ou o professor da sala de recursos, né? Ou coleguinha de sala. São todos. A gente tem que se unir para fazer essa inclusão funcionar. Nós precisamos todos favorecer o acesso e a permanência desse estudante na escola, na sala de aula e em todos os lugares que a gente for na nossa comunidade que tem uma pessoa com deficiência. Né? Então, às vezes a gente faz a seguinte reflexão, né? Ele é um aluno com TDAH, então ele vai precisar sentar na frente, né? E não é nada disso, não existe isso. Cada pessoa é uma. Por isso é importante não pressupor as necessidades do estudante. Não é o critério diagnóstico que define a pessoa, tá? É o conhecer ela. Quando vocês estiverem dando aula, tiver um aluno na sala de aula de vocês com deficiência física, né? Vocês têm que conhecer o aluno. Se eu quero ensinar inglês para o Pedro, eu tenho que conhecer o inglês e o Pedro. Né? Então, nós temos que conhecer cada pessoa, porque ela tem a sua própria necessidade, a sua própria individualidade. Né? Então, eu trouxe aqui só uma ideia da gente pensar, refletir sobre esse desenho universal para a aprendizagem. Né? Então, eu vou dar uma aula de ciências sobre os movimentos da Terra. Tá? Então, o que a gente pode trazer de recursos para ensinar sistema solar para um aluno que tem uma deficiência intelectual importante? Sistema solar. A gente vai lá fora olhar o Sol. A gente vai fazer uma maquete do sistema solar. A gente vai ver vídeos do sistema solar. A gente pode simular o movimento de rotação e de translação ali, girando ao redor da mesa os movimentos. Então, é uma forma de propiciar para ele vários recursos e várias estratégias para que esse conhecimento chegue nele. Né? Então, eu trouxe só para a gente finalizar e refletir aqui duas charts. Tá? A primeira é a gente pensar sobre uma avaliação. Né? Aqui ele diz assim, ó, o professor lá, para garantir uma seleção justa, vocês a árvore, né? E daí nós temos um elefante, nós temos um peixe, nós temos um macaco, né? Então, quem que se beneficiaria, né, deste tipo de avaliação? Então, é refletir, né, que nem toda avaliação vai atender às necessidades de todos os alunos, né? A gente precisa de algumas adaptações. E aqui nós temos, está em inglês, né? Mas aqui nós temos uma rampa e nós temos uma escada com neve. Nós temos uma pessoa ali com cadeira de rodas querendo usar a rampa e algumas pessoas esperando para subir a escada. Né? Daí a pessoa com cadeira de rodas diz assim, por favor, você poderia limpar, né, a rampa? Daí ele fala, todas aquelas pessoas estão esperando para usar a escada. Então, você vai ter que esperar eu limpar a escada. Daí tem a virada de chave, né? Da gente pensar aqui. Ele diz assim, se você limpar a rampa, todos podem subir. Todos podem usar. E é mais ou menos isso, né? Nesse sentido que a gente precisa pensar a inclusão. Se eu adaptar um material, se eu usar um equipamento, se eu ensinar de uma maneira diferente, todos podem se beneficiar. E não só o usuário de cadeira de rodas. Né? Muito obrigado. Alguém gostaria de fazer uma observação rápida? Sim.
parabenizar pela fala e pesquisar um pouco que você trouxe. E aí, para a gente provocar as partes de mais, né? Então, isso que é questão de diagnóstico, ela tem uma fala dos dois níveis. Até que assim, eu acho importante você ter um diagnóstico de situação, avaliação, um acompanhamento, intervenção. Então, eu tenho um diagnóstico para que eu, profissional, seja da educação, qualquer profissional, que atenda essa criança, esse adolescente, possa fazer um serviço para poder pensar nas suas intervenções, na adaptação curricular, como é que ele vai se relacionando com os colegas, com os objetos de ensino e aprendizagem como professor, mas, quando eu falo como eu falo tudo isso, como quiser, para que queremos para que serve o diagnóstico para quem, enquanto profissional e enquanto profissional. Porque muitas vezes, por experiência própria, pode cair o pedaço para justificar. Né? Ele não aprende porque é TDAH. E aí o que acontece muitas vezes? A criança também toma para si, ou o adolescente toma para si, o diagnóstico. Eu falo de uma amalgamada. Então, está amalgamado no diagnóstico. E ele mesmo se justifica. A gente tem aí, né, trabalhando na instituição escola, o mesmo clínico, eu aprendo porque eu sou TDAH. Quem disse que TDAH não aprende? Eu acho que essa questão próxima do diagnóstico é importantíssima. A gente tem que se debruçar muito em relação a isso. A gente quer a criança que tem um diagnóstico, mas eu quero que o diagnóstico. Olha a questão que você entrou, assim, ainda em relação a isso, né? Então, cuidado para não ser um profissional que justifica. Então, como é o meu investimento neste sujeito que apresenta dar um tal diagnóstico? Tem cuidado para não valorizar os sujeitos, né? Bem colocado pelo jogo, assim, pensar isso tudo que a gente está discutindo e pensar tudo como coisa. Inclusão, tá? Acho que precisa-se ainda muito se debruçar sobre essas questões, né? Eu queria complementar na prática a fala da Cleide, que é muito, sempre pontua perfeitamente, né? Nós estávamos há algum tempo recebendo muitos diagnósticos de TDAH, lembra daquele do TDAH? E isso está acontecendo agora com o transtorno do espectro do autismo, né? Existem vários fatores, a gente não vai aqui pontuar, de conscientização, de diagnóstico de critérios leves, enfim, né? Mas o que a gente tem? Nós temos muitos diagnósticos e muitas solicitações por direito em cima deste diagnóstico. Na escola, estou falando na educação, na nossa rede que eu conheço bem aqui. E daí, o suporte que eles pedem é o professor de apoio. Isso está geral, precisa de professor de apoio. E a gente começou a perceber que a solicitação do professor de apoio e a prática desse professor de apoio dentro das escolas estava cerceando o direito de autonomia desses alunos autistas. Tá? E isso é muito sério que a gente reflita aqui. O que tem o nome de apoio acaba sendo um serviço de exclusão, um serviço de cercear essa autonomia. Porque o aluno autista leve, enquanto critério diagnóstico, ele tem dificuldade de interação e comunicação social, de iniciar e manter conversas, mas não é agravado isso, né? Ele pode ter alguns movimentos e algumas estereotipias. Então, são fatores que têm que ser trabalhados
desenvolvidos para diminuir os prejuízos colocados por isso, por esse diagnóstico, né? Não é porque um aluno tem um professor de apoio que o professor regente vai deixar de fazer a parte dele enquanto professor de matemática, enquanto adaptação de currículo, método, recurso, né? Ele precisa desse suporte, ele tem um apoio para que ele ganhe autonomia. Por isso que na instrução exige uma comprovada necessidade e no Fundamental 2 e no médio, a tendência é que ele vá ganhando autonomia e que esse profissional ele vai se afastando para que esse aluno consiga ter autonomia. E não o contrário, não a gente cercear esses direitos de autonomia. Mas eu penso que essa fala é importantíssima, surpreender, realmente, mas as inovações bastante pertinentes. E uma outra coisa, no diagnóstico, não pode vir desse tipo de trabalho a ser feito. A família que vai decidir como melhor, se é o método X, se é o trabalho que está na rede hospital, se é a terapia, não sei o quê. Isso é para mim muito bom, mas isso é uma questão política, né, por trás disso. Mas outra coisa, não cai no risco de que, bom, tem lá pronto, não tem a mesma técnica para todos. Tem as orientações, mas eu preciso conhecer essa criança, esse adolescente, para pensar qual é a melhor estratégia possível. Senão a gente também cai nisso e padronizar até as intervenções. Toda criança autista papá vai fazer. Toda criança com TDAH é assim. Não é assim. Porque vocês são iguais, eu já falei, essa palavra não. Assim como eles também não são iguais. Merece também essa atenção, esse cuidado, esse olhar. Muito ótimo. Obrigado. Primeiro eu gostaria de agradecer, e eu fiquei acompanhando a palestra durante o tempo, e eu fiquei lembrando que, quando você foi perguntando sobre as escolas, imaginando quantos nós somos aqui, e imaginar que todos nós passamos por pelo menos 5 escolas especiais durante este ano, a primeira série, a segunda série no ano passado, e a quarta série anos anteriores, né? Depois tem só mais alguém que quer fazer mais uma pergunta, mas eu fiquei assim orgulhoso de perceber assim que a sua palestra ela fecha um ciclo extremamente importante da gente ter visto na prática algumas coisas e a gente entender com a sua palavra outros detalhes que são extremamente importantes. Eu quero agradecer, mas tem alguém que gostaria de fazer uma pergunta? Deixa aí, tem. Não é para ficar perto. Eu queria saber que quando um aluno chega numa escola estadual com necessidade, o núcleo ele dá um professor de apoio e se ele ajuda com esse professor de apoio demora, é muito demorado, e também se tem dias específicos para esse apoio ou necessidade específica. Perfeita pergunta, muito obrigado pela pergunta. O professor de apoio, então só para a gente retomar aqui a questão de legislação, né? O que a legislação coloca? A Lei Brasileira de Inclusão de 2015, ela diz que o aluno com deficiência que tem comprovada necessidade nas atividades de alimentação, locomoção e higiene tem direito a um profissional de apoio. Esse professor de apoio que a Rede Estadual de Ensino do Estado do Paraná coloca é um aluno que, por meio de um estudo de caso, comprove uma necessidade pedagógica que precisa desse profissional de mediação. Ele é um trabalho de mediação, isso é muito importante que fique estabelecido, porque ele não vai deixar eximir o professor regente do trabalho com esse estudante, né? Então, o que a gente faz? Existe uma transição entre rede municipal e rede estadual. Daqui a pouco a Cris Sola, acho que vai estar aí, né, da rede municipal, para falar, e ela pode falar um pouquinho de como funciona lá na rede
municipal. Mas esse aluno ele já chega para o 6º ano para a gente com uma caminhada de atendimentos. Então, geralmente, o aluno que tem um professor de apoio lá na rede municipal, ele chega para a gente com essa ticagem. A gente tem a lista desses estudantes. Então, a gente marca um cronograma para todos os alunos. O ano passado esse ano nós fizemos 210 estudos de caso, tá? Na nossa rede estadual de ensino. Então, nós vamos lá, a gente entrevista a família, o aluno, a escola, e a escola faz esse relatório sobre as necessidades desse estudante. É isso que vai comprovar essa necessidade. A necessidade, se esse aluno vai precisar do professor de apoio, da sala de recursos, de atividades adaptadas, ou do profissional de apoio escolar das atividades de alimentação, locomoção e higiene. Não é para demorar, tá? Mas a gente prioriza os casos mais graves, justamente porque a gente tem essa leitura ali, tá? Daí a gente tenta fazer isso o mais rápido possível, até para ver se o aluno vai ter um professor exclusivo ou ele vai mediar com outros alunos. Era isso. Respondi? Ok, obrigado. Mais uma pergunta, então. Assim, seria bem uma pergunta, né? Só para, assim, para ver se entendeu a fala sobre o olhar para a criança, né? Em vez da gente pegar e só diagnosticar, quando você começa a prestar atenção, você pode incentivar, né? Falar para a criança, mostrar como ela é esperta, como ela consegue, para ela não ficar pensando, eu tenho isso, por isso eu não vou conseguir. E pegar e ajudar ela a ir para frente. É perfeita a sua fala, tá? Vem de encontro com o que a Cleide falou. A gente tem que pensar, geralmente, né? A gente tem os relatórios, né? O relatório do aluno, o relatório final, e são os muros de lamentações, né? O aluno não consegue fazer isso, o aluno não faz isso, ele não realiza isso, e pelo contrário, a gente tem que pensar o que o aluno consegue fazer. É a partir do potencial que ele tem, é a partir do que ele consegue realizar que a gente vai pensar nas adaptações. É aí que a gente pensa na adaptação do conteúdo, na adaptação do currículo, na adaptação do método, né, na adaptação da técnica e da avaliação desse aluno, viu? Muito obrigado pela pergunta, foi muito boa. O apontamento, na verdade. Não, está ótima, Cleide. O que nós somos? Duas professoras e professores. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Acho que parece bem, acho que não ainda. Mas a pessoa não diagnostica. O professor pode ter hipótese sobre ou neurociência da característica. Não pode fazer e nem citar o outro. Com a justificativa que eu estou ajudando nessa família. O professor, ele pode fazer notórias, ser desenvolvimento, essa aprendizagem para os profissionais. Até porque eu também não considero que fechar um diagnóstico com um único profissional, isso é outra questão, merece muita discussão. Precisa-se de uma equipe transdisciplinar. Então, quando o Diogo traz isso de pensar numa intervenção a tempo, nem vou dizer precoce, a tempo, é porque a gente precisa investir, você colocou, investir naquele sujeito. Muitas vezes, o diagnóstico é tão acelerado, e aí depois a criança não pula. E aí, eu vou fazer, mas não me deixou de ser. Ou diagnóstico que está com alguma questão. Então, pensando nisso, ok? Chega de cá. Só mais uma perguntinha para a gente passar para o próximo momento. A minha não é uma pergunta, geralmente, eu sou de uma forma certa, ou da forma certa de segurança. Mas eu já. Sobre o que você estava falando, porque às vezes quando a gente vai tratar de alguma prioridade, alguma coisa do tipo, a gente acaba por achar que padronizar aquilo, né? E eu acho que, eu já vou falar também, que muitos professores, eles acabam por
por Homogeneizar. Mas então, muitos professores acabam por não estar faculdade toda nas pessoas, acabam ficando muito rasos e acabam por tomar decisões ou formas de ensino erradas, né, dos alunos. E eu acho que serve todo mundo aqui, eu acho que os pais, professor ou não, mesmo assim, eu acho que por entender mais a fundo sobre todas as universidades. Muito bom. Um ponto importante e legal da sua fala é que o professor regente, talvez o professor de matemática que não estudou sobre educação especial, ele não conhece muito disso, ele pode procurar um apoio, né? Quando eu falei que as políticas públicas foram criadas para dar esse suporte, esse professor especialista ali do atendimento educacional especializado, ele deve conversar com esse professor para pensar na melhor estratégia. O professor de matemática, ele vai saber das melhores estratégias, os melhores recursos para atender aquela seriação, aquela turma, primeiro ano, o sétimo ano, o oitavo ano. Mas tem um aluno que não está conseguindo acompanhar. E o que a gente pode pensar junto? Isso não está fechado, né? E não pode estar fechado. A gente tem que pensar nessa proposta, nessa estratégia para esse momento. E parabéns para vocês que vão chegar na escola, os que chegarem, se tornarem professores, com uma outra cabeça, né? Já muito avançado do que nós tínhamos atrás. Parabéns. Mais uma vez, então, agradeço ao professor Diogo, sua presença, sua dedicação enriqueceu bastante o nosso evento. Nós queremos agradecê-lo mais uma vez e o próximo passo agora, nós vamos descer, vamos lá embaixo assistir uma apresentação artística e eu convido ao professor, se quiser permanecer com a gente, a apresentação artística dos alunos da APAI de Bela Vista, e depois da apresentação nós teremos o nosso cafezinho da tarde. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Nossa, foi muito bom e eles participaram, se interessaram bastante. Obrigado. Deixa eu pegar o meu pendrivezinho ali.